Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em Seu Direito em Análise desse sábado, eu sou Juliette Manfrim e hoje nós recebemos o doutor João Paulo Pio. Nosso bate-papo desse sábado é Direito Político. Vamos esclarecer algumas dúvidas dos nossos internautas, tratar de alguns outros assuntos sobre esse tema, afinal de contas, ano que vem, pouco mais de um ano, nós temos eleição novamente. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores. E realmente as eleições estão batendo a porta, né? E é muito importante começar previamente a tratar desse tema, porque, como nós conversamos anteriormente, inúmeras pessoas, entre elas do gênero feminino, estão aí dispostas a concorrer à eleição. Então, nada melhor que levar esse tipo de informação aos ouvintes aí, para que realmente se engajem, entendam o tamanho da política na vida do cidadão brasileiro. É verdade. Inclusive, parte dos nossos questionamentos diz respeito mesmo a essa questão da participação das mulheres na política. E a gente também precisa desmistificar e tirar um pouco aquela pecha de que a política ela é repleta de, entre aspas, sujeira, de falcatrua, e que se a gente quer realmente transformar o ambiente político onde a gente vive, a gente precisa fazer parte dele, né? Com certeza, isso para a nossa vida, né? Se nós queremos mudar um ambiente, é colocando pessoas boas nesse ambiente para que realmente ele possa frutificar e mudar. E nada melhor do que a participação aí das mulheres na política, né? Eu acho que é um tema muito em foco já desde as últimas eleições. Inclusive aqui a OAB de Cascavel venho trabalhando da participação das mulheres na política, porque há uma importância e digamos assim, aos poucos ela vem evoluindo, né? Nós sentimos um pequeno reflexo regional e isso demonstra toda a importância do engajamento do gênero feminino de participação na política, independente de que se os políticos ou os donos, entre aspas, de partido querem ou não querem, a mulher, o gênero feminino precisa ocupar seu espaço dentro da política. E que assim seja, né? Que nas próximas eleições a gente tenha mais representatividade e possivelmente, ou né, a gente espera, muito mais mulheres eleitas, né? E uma representatividade com qualidade. Exatamente, não adianta só ter visto, representatividade. Né? Né? Mas nós temos visto, nós tivemos na última eleição um grande trabalho aqui, até um árduo trabalho, acabamos visitando em torno de todas as comarcas pertencentes à subseção de Cascavel, conversamos com as candidatas a vereadoras, salvo engano uma candidata a prefeita, enfim, e tivemos resultados, colhemos algumas informações, levamos outras informações, que é uma via de mão dupla, né, onde acabamos aprendendo e também informando muitas vezes, e vendo algumas dificuldades que essas mulheres sentem ao se engajarem dentro da política, o seu espaço, a voz que lhes são dadas, que por mais que elas falem, às vezes elas não são ouvidas. Mas nós tivemos alguns resultados aqui mesmo, no município vizinho, Santa Teresa, Capitão e outras comarcas, algumas mulheres se elegeram, algumas mulheres foram presidentes de câmaras, de vereadores. Então realmente nós estamos vendo, vivenciando um pouquinho um avanço. Ele está ainda pequeno, mas está avançando. Vamos lá, então, para os nossos questionamentos? Vamos lá. Porque o nosso primeiro questionamento ele já casa perfeitamente nessa nossa abertura, doutor, porque a pessoa diz o seguinte, que ela quer muito ser candidata a vereadora na eleição do ano que vem. Ela gostaria de ser candidata pelo município que ela reside, ela não disse que município é esse, mas que ela comentou que uma amiga dela relatou que foi candidata e não recebeu apoio algum do partido. Ela gostaria de saber como é que ela faz para preventivamente já garantir esse apoio do partido político. Bom, primeira coisa é não se filie nesse partido político. Boa, né? Perfeito. Nada que nós buscamos como projeto, ele demanda estudo. Aliás, tudo demanda estudo. E eu penso que ela deva ver quais são os partidos que ela tem no seu município, quais são os partidos e as ideologias que mais se coadunam com a sua ideologia pessoal, enfim, e aqueles partidos que efetivamente valorizam a participação do gênero feminino. Isso é muito importante. Busque esse tipo de informação, tá? Não achando, veja o que mais se aproxima daquilo que ela pensa e procure ocupar espaço, mas não deixe isso para depois, desde já comece a ocupar espaço na sua comunidade, no local, na sua vizinhança, eu não sei o tamanho da cidade que ela
que ela reside, mas ocupe esse espaço, comece a participar um pouco mais da vida pública da sua cidade. Vá até a Câmara dos Vereadores, conheça a sua lei orgânica municipal, que nós chamamos de Constituição do município, veja como é elaborado. Talvez, eu não sei qual o cargo que ela almeja, mas provavelmente nas próximas eleições será um mandato de vereadora. Então, que ela busque isso, busque já verificar como funciona um orçamento municipal, quais são as políticas públicas que a sua sociedade anseia e quais seriam aquelas que mesmo a sociedade não ansiando, não tendo essa visão, que ela pode implantar, que ela pode trazer para pelo menos a discussão dentro do parlamento. Então é se informar, buscar se aproximar no povo para realmente conhecer quais são os anseios, as necessidades e entender como funciona ali os trâmites de um projeto legislativo, para que realmente ela possa ter além da sua participação, uma participação qualitativa dentro da política local que ela almeja. Ótimo, perfeito. Fica a dica. Eu acho que isso já serve para esclarecimento para um monte de gente que tem muitas dúvidas sobre essa relação de apoio, de acompanhamento do partido, porque a gente ouve falar sempre muito, foi lá só para preencher cota. E a gente vai falar daqui a pouquinho dessa cota. Isso está se tornando um risco. A gente vai falar aí mais para frente das cotas, mas a gente teve um grande exemplo em Cascavel, mas depois a gente entra nesse assunto. Exatamente, que sirva como exemplo efetivo também, né? O próximo questionamento fala também sobre essa questão da participação das mulheres na política, porque nosso internauta disse o seguinte, na última eleição, meu partido político, então deve ser filiado a esse partido, chamou mulheres apenas para o preenchimento das cotas. Desta vez estão se articulando para fazer isso novamente, já vislumbrando a eleição do ano que vem. Ele gostaria de saber como é que ele faz para denunciar uma situação como essa e como é que ele faz para provar uma situação como essa. Assim, nós temos alguns canais de denúncia, tá? Até o próprio TRE, o TSE... a própria OAB, eu não sei qual é o município, enfim, normalmente coloca ferramentas de denúncia para esses pretensos candidatos laranjas, né? Essas mulheres que são candidatos laranjas que é tão combatido. Como se verifica isso? Normalmente esses partidos eles pegam pessoas que vão lá, ensaiam a caça, porque infelizmente não preparam. Esse é outro grande problema dos partidos. Exatamente. Não estou aqui generalizando. Mesmo dentro de um mesmo partido existem locais onde buscam preparar mulheres para participar da política e outros não, realmente só na época de eleição saem à caça, ainda mais agora que nós não temos coligações para concorrer no proporcional, que seriam aí as legislaturas, né? Enfim, que se verifique quais são os atos preparatórios para aquela pessoa ser candidata. Se aquela pessoa ela não se engajou na política, se ela chegou a pedir voto para outros, se ela não teve atos preparatórios realmente para a política, significa que fatalmente será uma candidatura laranja. Outra coisa, gastos de campanha. Quais são os gastos de campanha? Não, mas ela teve os seus gastos de campanha. Mas de que forma foram esses gastos? Será que realmente foram para elas? Isso são coisas que podem ser fiscalizadas. Inclusive, essa fiscalização ela deve ser prévia, concomitante, já na época de pré-candidaturas e candidaturas, assim como posteriormente até o findar das eleições. Nós tivemos aí o caso aqui de Cascavel, onde uma chapa inteira, e eu não vou entrar no mérito dessa questão, sim, mas... o Poder Judiciário Eleitoral, ele tem visto isso, que a única forma de você inibir que se tem esse tipo de atitude, esse tipo de conduta pelos dirigentes partidários, que é só caçar as mulheres para a composição aí da cota de gênero, é atingir a chapa inteira. Então, a jurisprudência tem evoluído nesse sentido para que os outros candidatos passem a olhar o outro gênero como que eles dependem também daquela candidatura, tenham outra visão política sobre a participação daquelas pessoas, porque eles lá na frente correrão o risco de ter todo o seu mandato, inclusive os vereadores perderam já dentro do mandato, perderam o seu mandato, por quê? Porque ali, segundo o TRE e depois confirmado pelo TSE, houve uma fraude na questão da cota de gênero. Lembrando sempre uma coisa, 30-70, não significa que seja 30% do gênero feminino
e 70% do gênero masculino. Pode ser 50-50, pode ser 70% do gênero feminino. A lei não estipula qual é o gênero, mas coloca um mínimo para dividir os gêneros. E lembrando que se a mulher também, se ela se propôs a participar de um processo como esse, ela também vai responder criminalmente por conta disso, claro, né? Ela pode responder, pode vir a responder. Claro que a análise deverá ser feita diante do caso concreto, mas ela poderá vir a responder. Se realmente ela tentou participar e houve ali uma coibição do próprio partido para que ela não participasse, ela não teve apoio, isso ela pode vir a denunciar. E digo mais aí à nossa colega, se ela tem algum tipo de indicativo, faça a denúncia, provoque aí o Ministério Público, a própria Justiça Eleitoral, para que ela faça averiguações. Se efetivamente aquela pessoa teve atos de campanha, foi ao seu Facebook, pediu voto, conversou com as pessoas, expôs ideias que ela quer trazer para dentro ali do seu local político. Isso são indicativos de que efetivamente ela está ou não está participando, se realmente ela é uma candidata ali só para preencher cota de gênero. O nosso próximo questionamento, doutor, fala justamente sobre isso, que a pessoa gostaria de mais esclarecimentos de como é que funciona a política de cotas dentro de um processo eleitoral. Só vale para mulheres, para homens? Não. Hoje nós temos cota de gênero, na realidade, né? Então, gênero feminino, gênero masculino, é assim que a Justiça Eleitoral tem dado a interpretação legislativa. E, como eu disse, é no mínimo 30% de um dos gêneros, não importa qual seja o gênero. E vai mais além, né? Uma decisão, salvo engano, do ministro Lewandowski, na época, entendeu que essa cota ela deveria se refletir também na questão do financiamento de campanha. Então, o fundo eleitoral e o fundo partidário, que tem gastos destinados a campanhas políticas, também deverão respeitar essa mesma cota de 30% para cada gênero que foi eleito ali no registro das candidaturas. E isso, nas prestações de contas, deverá ser comprovado. Então, isso é mais um fato que você pode fazer as averiguações. Fatos, despesas estranhas a uma determinada candidatura podem, ou um sobrepreço, um superfaturamento para ajudar a campanha do gênero masculino, digamos assim, podem ser indicativos aí de que há aí uma fraude eleitoral. E não é só a pessoa que participa do processo eleitoral que pode fazer denúncia, né? Qualquer cidadão pode fazer a denúncia, né? Ao contrário, todos nós somos responsáveis pelo pleito eleitoral. Diga-se de passagem, o momento eleitoral é a festa da democracia. O maior baluarte da democracia são as eleições. Nós temos todo o poder, já nos primeiros artigos da Constituição, sim, diz que todo o poder emana do povo, e esse poder será exercido através aí de seus representantes. E esses representantes é justamente o poder legislativo, ou o poder executivo através dos seus eleitos. Então, cabe sim ao povo para que ele faça efetivamente essa verificação. Não existe mais aquela história, olha, sou a parte da política, não gosto de política. A política nos governa no nosso dia a dia, certo? Então, nós temos que fiscalizar, nós temos que... eu sei que às vezes é difícil quando aquelas pessoas candidatas, a cada 4 anos vem conversar com a gente, mas é importante que nós ouçamos algumas pessoas e verifiquemos se efetivamente elas estão buscando a melhora da política, do ambiente político, porque é o ambiente político que vai gerar aí uma estabilidade melhor na nossa democracia, na nossa nação e nos nossos avanços. E digo mais, a questão da participação da mulher dentro da política ela é importantíssima. Vários levantamentos demonstram que parlamentos com um número maior de mulheres trazem políticas públicas de melhor qualidade, certo? A mulher tem uma outra visão, ela traz dentro de si uma outra visão diferente do homem. Não estou dizendo que o homem não seja importante, mas essas duas visões, esse pluralismo, com certeza influencia para melhor dentro da política brasileira. A gente precisa mesmo dessa pluralidade, né? Com certeza. A gente precisa ampliar. Necessariamente, o Paraná não é necessariamente um exemplo de representatividade feminina, né? Nós, como eu acho que nós já conversamos, o Paraná foi o último estado da federação a enviar ao Congresso Nacional
uma representante do gênero feminino. Mas infelizmente. ainda está em tempo de mudar e a gente pode mudar isso. A gente tem avançado, né? Vamos avançar. Vamos continuar avançando, né? Nosso próximo questionamento, doutora, diz o seguinte: a pessoa gostaria de saber que até quando ele pode se filiar a um partido político para concorrer nas eleições municipais de 2024. Olha, a legislação preconiza que você, até 6 meses antes, normalmente ali em abril, você tem que estar com a sua filiação definida, assim como o seu domicílio eleitoral definido, certo? Então, em tese, seria isso. No entanto, contudo e porém, deverá se tomar um cuidado, porque a legislação deixa também aos partidos e aos seus estatutos que podem reger para mais, não para menos. Diminuir de 6 meses não pode, mas pode aumentar. Se lá dentro do estatuto do seu partido, aquele qual você se filiou, previa 1 ano, então você tem que estar com 1 ano antes. Então só esse indicativo, essa dica de que tome um certo cuidado na questão da filiação e também olhe o estatuto do partido ao qual pretende se filiar. E também não é interessante que fique muito em cima da hora, né? Até para começar um processo, né? Para que essa pessoa trabalhe junto com as suas bases no partido, é importante que faça isso o mais rápido possível, né? Assim, a gente talvez fale um pouquinho de candidatura avulsa, né? Ali, acho que tem uma indagação sobre isso. Tem sim. Mas assim, você tem que conhecer o partido. Então é bom que você já esteja há mais de 1 ano filiado, veja as estruturas, crie uma estrutura de apoio. Né? Eu não sou contra partidos, até concordo lá com o ouvinte que enviou, enfim, aquela pergunta, mas entendo que cabe candidatura avulsa e também cabe a candidatura partidária. E o partido tem a sua estrutura e por isso que muito se discute, olha, o mandato é do partido no Poder Legislativo, enfim. Entendo que sim. Por quê? Porque o partido, desde que seriamente investiu naquela candidata, criou uma estrutura, deu um apoio político, reverberou essa candidata para a sociedade, para que efetivamente ela se exponha, seja conhecida, leve as suas ideias, participe de embates políticos dentro daquele local onde ela quer ser candidata. Então, nada melhor do que quanto mais cedo você estar filiado ao partido, você conhecer como funciona esse partido, quais efetivamente são as ideias de políticas públicas a serem desenvolvidas, é de suma importância. Então, não basta deixar para... Claro que ali no final, enfim, há todo um desenho político partidário que alguns acabam trocando, né? Hoje, quando foi feito essa mudança, porque antigamente era 1 ano, chamaram de janelinha, enfim, que pode se trocar 6 meses antes, mas é bom você já estar pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2, conhecendo a sociedade, conhecendo o ambiente que você vive e também o ambiente político partidário para que você seja e obtenha apoio na sua candidatura. E lembrar também que a pessoa que se elegeu por um partido, ela não pode simplesmente no 2º, 3º mês de mandato trocar de partido, porque ela vai perder. Existem algumas chamadas justas causas, né, que estão previstas na legislação que permitem, né, mas aí é outra discussão, mas normalmente você vai terminar o mandato naquele partido, especialmente no Poder Legislativo, né? Os parlamentares aí são ligados aos seus partidos de origem, os partidos que os ajudaram na eleição. Perfeito. O nosso próximo questionamento, ele é bem espinhoso, porque a pessoa diz o seguinte, doutor, que ele concorreu às eleições passadas, que a prestação de contas da campanha dele, ela ainda não foi aprovada no TRE. Ele diz que ainda possui pendências no Tribunal Regional Eleitoral, enviou todos os documentos, mas que o processo está lá parado. Ele gostaria de saber, se não resolver até a eleição, até o período de candidatura do próximo ano, ele pode concorrer às eleições? Uma análise bem superficial, porque eu não tenho acesso ele fala de pendências, né? Então a gente não sabe quais são essas pendências. Mas, assim, o que gera a inegibilidade, enfim, é a ausência de prestação, tá? A prestação de contas, ainda mais não julgadas, fatalmente não vão vedar ou retirar dele elegibilidade. Ele vai poder concorrer,
Tá? Porque, pelo que eu entendi, existem algumas discussões documentais, enfim, talvez isso, mas isso não vai retirar dele a elegibilidade, ele vai poder concorrer, porque as prestações de contas ainda, ou seja, não foram julgadas, ele não deixou, ele não se ausentou de prestar a conta, então não vejo óbice. Aliás, uma outra colocação, observação aqui, se eu for candidato, não me eleger, ou fiquei suplente, enfim, eu tenho que prestar contas. Se eu fui candidato durante uma semana e desisti da minha candidatura, eu tenho que prestar contas. A ausência de prestação de contas aí cria alguns impeditivos, não estou dizendo que gera inegibilidade, mas cria alguns impeditivos documentais para que a pessoa posteriormente possa participar do próximo pleito eleitoral. Então, todas as pessoas que se registraram, tiveram seu registro de candidatura deferidos, fatalmente ele terá que prestar contas desse pequeno período aí eleitoral. Essa pessoa em específico, o ideal é um aconselhamento jurídico, um acompanhamento jurídico? Eu aconselho que, apesar que se ele está com uma discussão de prestação de contas, ele já deve ter um acompanhamento jurídico. Se não o tem, que o faça, né, para que algum advogado especialista da área cuide do seu caso, para que ele possa e não tenha problemas agora no pleito que se avizinha já o ano que vem. Correr contra o tempo, né? Nosso próximo questionamento é justamente sobre aquela questão das candidaturas avulsas. Nosso internauta gostaria de saber por que pessoas que não querem ou não estão filiadas a um partido político não podem concorrer nas eleições. Pois é, amigo. Como que é o nome dele? Não mandou o nome pra gente. Eu lhe devolvo a pergunta. Por quê? Por quê, né? Enfim, a Constituição Federal, no artigo 14, ela traz lá as condições de elegibilidade. Lá no parágrafo 3º, existem algumas condições e entre eles o inciso 5º, está lá na Constituição, inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 14, que uma das condições é estar filiado a partido político. Esse é o motivo. Certo? Só por isso? É por isso. Eu acho muito difícil essa mudança, Pois é. mas já discutimos isso, inclusive dentro de comissão de direito eleitoral, já aventamos isso para que se faça uma reforma, volto a frisar, não tem óbice nenhum a partido político, mas também não tem óbice nenhum às chamadas candidaturas avulsas. Como eu disse, se o partido te apoia, te dá uma estrutura, te dá uma visibilidade, ele tem todo o direito de pleitear a tua vaga lá, se você sair do partido, enfim, e não houver uma justa causa. Agora, também nada deveria ser óbice a eu falar, olha, vou ser candidato, não gosto de nenhuma ideologia ou desses partidos que aqui estão, apesar do grande número de partidos, Nossa, e quero lançar minha candidatura avulsa. Aí eu devolvo a pergunta, por que não? Certo? Se eu vou poder fazer a minha campanha solo, digamos assim, eu vou ter lá os meus colegas, meus amigos, aquelas pessoas com quem eu converso diariamente, que podem vir a me apoiar, me ajudar na campanha, me ajudar com recursos financeiros, enfim. Não vou ter fundo partidário, não vou ter fundo eleitoral, mas por que não? Certo? Até para se contrapor um pouco e fazer um pouco os partidos, a hora que eles olharem algumas pessoas em candidaturas avulsas que de repente comecem a chegar dentro do ambiente político e com outra visão de debate, talvez os partidos comecem também a ter um pouquinho de visão, a começar a devolver um pouco mais para os seus filiados, e enfim, para a sociedade, uma visão um pouquinho mais aguçada no efetivo debate de políticas públicas. Então eu vejo que seria um contraponto muito interessante você poder ter candidaturas avulsas. Quem sabe, né? Quem sabe? Acho difícil porque isso demanda um projeto de lei, uma emenda constitucional no Congresso Nacional. Que muito provavelmente não passaria. Provavelmente os caciques partidários não deixariam. Mas, como eu disse, nós temos uma representatividade democrática indireta pelos parlamentares. Sim. Certo? Mas nós também temos alguns modos de representatividade democrática direta, né? Aí nós temos lá o plebiscito, nós temos outras ferramentas e entre elas aí os projetos de lei de iniciativa popular. Certo? Aí teríamos que verificar algo do gênero, se cabe uma emenda constitucional, se não cabe, isso é uma discussão, enfim, mas pelo menos a provocação
né, para que efetivamente nós pudéssemos aí, quem sabe, forçar um pouquinho mais uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional, para que nós pudéssemos aí ter a tão almejada, porque não, esse debate não é de hoje, Não, né, mesmo. da candidatura avulsa. É, Mas concordo plenamente com ele. Devolvo-lhe a pergunta, infelizmente, por que não? Porque, do seu ponto de vista, doutor, essa quantidade de partido político que a gente tem no Brasil é positivo ou não é tão positivo assim? Não é. Assim, a história demonstra que não é positivo, né? Infelizmente, eu não lembro hoje quantos, 33, 35. É porque tem uma fusão, vez ou outra tem fusão, 3, 4 lá, partidos demora transformam. e já tem acho que 70 lá com pedido de registro TSE, enfim, que eu acho que não vai passar tal. Mas nós estamos assim, nós criamos algumas cláusulas de barreira aí nas últimas mini reformas eleitorais, foram criadas que até 2030 é para ter uma diminuição de partidos, aqueles que não conseguirem candidatos ao Parlamento Nacional, enfim, tem uma série de cláusulas de barreira. Mas eu não vejo como salutar, né? Porque muitos partidos, na realidade, viram um balcão de negócio. Fisiologismo puro, né? Enfim, olha, eu te apoio aqui, mas eu quero isso, eu quero um cargo aqui, eu quero cargos, se não de primeiro escalão, dependendo da força do partido, segundo, terceiro escalão, enfim, não vejo. Eu vejo como impossível você ter 33, mais de 30 ideologias diferentes dentro do país, enfim, eu penso aí, né, sei lá, 5, 6 partidos, algo assim do gênero, estaria aí uma representatividade boa de várias visões políticas nacionais. Ótimo. Nosso próximo questionamento, a pessoa fala o seguinte, que a cassação de um mandato, na verdade não foi mandato, né? Porque o ex-presidente já não estava mais, então foi cassação dos direitos políticos, né? Mas a cassação dos direitos políticos, como ocorreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, também tira o direito da pessoa ser filiada a um partido político? Não, filiada não. Pode continuar afiliado. Não, filiado não. Não precisa necessariamente... Eu não vi a decisão a fundo, mas filiado não. Filiado, o que tira dele é o direito de concorrer, vai fatalmente vai discutir posteriormente, mas enfim, hoje estaria inelegível. Não sei se ele apresentou algum tipo de recurso, algum embargo, ou se vai recorrer ao STF, eu não sei. Mas se transitou em julgado, hoje, com os direitos políticos cassados, estaria inelegível. Mas um partido político pode continuar, então não, pode, normalmente claro, não tem nada que... Tanto é que ele continua, né? E o nosso próximo questionamento fala justamente também sobre essa questão de se ele pode ou não recorrer. A pessoa ela questiona o seguinte: a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser revertida? Grande pergunta, né? No Brasil, atualmente no judiciário a gente não crava nada, né? Mas, assim, em tese, hoje... Eu não sei se, volto a frisar, eu não sei se ele chegou a apresentar algum recurso ou não, se já transitou em julgado. Mas ele pode, né? Mas pode recorrer, enfim, a última instância sempre é o STF, ele pode recorrer até o STF. Lá na frente, dependendo, o nosso sistema judiciário eleitoral, dependendo da composição que tiver na corte, enfim, há uma série aí de ações que podem vir a ser manejadas lá na frente. Uma rescisória ou algo assim, fato novo, tudo depende, né? Essa pergunta hoje não teria como ser respondida. Em tese, não. Transitou em julgado, está com os direitos políticos cassados, em tese, não poderia. Tá? Agora, volto a frisar, não sei se ele já apresentou algum recurso ou não, se embargou de declaração dentro do próprio TSE, ou apresentou algum recurso dentro do TSE, ou se já foi para o STF, eu não sei como está a situação hoje. Mas, se transitou em julgado, hoje ele estaria inelegível. Tá? Agora, lá na frente, a discussão pode se reabrir, com certeza. Perfeito. Então, nosso próximo questionamento diz o seguinte. Nosso internauta diz que não votou nos últimos 10 anos. Faz 10 anos aí nos últimos processos eleitorais que ele não votou e que ele está morando fora do país. Ele gostaria de saber como que ele faz para regularizar a situação, se existe algum site onde ele possa regularizar, ou se ele pode emitir uma procuração para que alguém faça isso pessoalmente por ele. Lá no portal do TSE, eu não vou lembrar o nome do aplicativo, da plataforma, mas tem lá
pede para ele buscar lá a questão de regularização de estrangeiro, de residente fora do país, creio que ele seja de nacionalidade brasileira, que reside fora do país. É só fazer uma pequena busca lá, que ele vai achar lá dentro da plataforma. Tem um autoatendimento, não só para estrangeiros, tá? Diga-se de passagem, porque esse problema é comum aqui aos brasileiros residentes aqui, que foram viajar, que não justificaram, enfim, que pode gerar uma multa e tal. Pequena multa, mas pode gerar, enfim. Entrar lá no portal, buscar o autoatendimento, que lá ele vai ter lá as ferramentas necessárias para ele fazer a regularização. Inclusive com atualização cadastral de endereço, onde ele mora, com pedido para voto no estrangeiro. Tá? Ele pode estar votando lá, não sei quanto tempo ele vai ficar lá, mas ele pode estar voltando e pedindo para poder votar lá, dependendo do local que ele tiver. Se tiver lá locais de votação, ele poderá votar lá. Ele pode fazer esse pedido, essa atualização cadastral lá no autoatendimento do TSE. Só não deixe de regularizar, né? É muito importante. Não deixe de regularizar. Isso que eu sempre falo, às vezes você acabou não votando, a multa é ínfima, enfim, vai lá, faz um concurso público, quando vai pegar a quitação eleitoral... Exatamente. Né? Barra pequenas ali, né? coisas que barram. Importante, e pelo que o doutor falou, não é um procedimento não é. Dificílimo de ser feito. O TSE tem disponibilizado, o próprio TRE do Paraná, enfim, com esse avanço tecnológico, várias ferramentas aí dentro dos seus portais, seja para denúncia, seja para fiscalização, seja para informação, enfim, tem várias ferramentas dentro dos portais lá para atender a população como um todo. Perfeito. Doutor, nós chegamos agora no nosso último questionamento, e a pessoa também deve estar mirando nas eleições do ano que vem, porque ela gostaria de saber quais são os requisitos para que essa pessoa seja um candidato a um cargo político e como que ela faz para se filiar a um partido político. Quais são os procedimentos que ela deve adotar? Tá. Não sei qual cargo que ela vai concorrer. Os requisitos filiação partidária, tem os requisitos da idade, dependendo do cargo que ela vai concorrer, enfim. Eu daria uma pequena lida lá no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição, ali são as condições de elegibilidade, certo? Outros requisitos, ela não pode, dependendo da condenação criminal que ela venha a ter, ela pode ser atingida pela lei da ficha limpa? Da ficha limpa, né, a 6490 lá, que foi atualizada pela lei de ficha limpa, então... teria que verificar isso também, certo? Ela tem que estar com os seus direitos políticos liberados, certo? Ela pode ser sujeito ativo das eleições, que é o eleitor, e sujeito passivo, que é aquele que pode ser votado, certo? Então, ela tem que estar com todas essas condições. E a filiação, ela deve pedir, verifica aquele início nosso de conversa, veja qual partido que ela melhor se alinha aí à sua posição ideológica, político-partidária, busque informações, busque se filiar, faça essa filiação dentro do partido, que o partido manda já para a Justiça Eleitoral, verifique lá se foi encaminhado a lista de filiados de cada partido, essas informações podem ir até a Justiça Eleitoral, lá do município dela, verificar se lá tem alguma filiação partidária dela ou não, muito cuidado com as duplas filiações, enfim... porque lá na frente pode gerar, não vou dizer que vai ser um problema, que vai ser um impeditivo, mas uma pequena dor de cabeça, enfim, né? E tirar às vezes a sua atenção, que deve estar totalmente voltada ou numa pré-campanha ou numa campanha. Mas inicialmente é isso, verificar a questão partidária, pedir a sua filiação, verificar junto à Justiça Eleitoral e depois verificar alguns trâmites, especialmente requisitos para o cargo que ela quer, né? Especificamente idade, lembrando que não pode ser analfabeto, né, para ser candidato, não pode ser menor de 18 anos, tá? Então existem alguns requisitos impeditivos aí que ela vai estar podendo ver lá até na própria Constituição. Perfeito, doutor. Eram esses os nossos questionamentos. Em pouco mais de um ano a gente tem eleição de novo, a eleição municipal é aquela que, entre aspas, atinge todos nós muito mais de perto, né? Porque o nosso a quintal nossa de casa, exatamente, é onde a gente está inserido. Que recado que o doutor deixaria tanto para as pessoas que vão às urnas daqui a um ano, quanto aquelas que gostariam de ser candidatos no próximo ano? Que recado que o doutor deixa para essas pessoas? Eu deixaria para a sociedade como um todo, né? Nós precisamos participar mais da política,
certo? Não adianta nós criticarmos, nós temos todo o direito de criticar, né? Enfim, liberdade de manifestação, mas só crítica sem construção não adianta, né? Eu atuo nessa área, no direito administrativo também, e nós vemos, quando nós temos audiências públicas, a dificuldade que é para chamar a população para participar. Então, fica difícil, às vezes, 10, 15 pessoas decidir a vida de uma população porque falta engajamento da própria população. É claro que isso é histórico e cultural no nosso país, isso vem desde a base, a questão de educação e tal, mas nós, adultos, mesmo que não tenhamos aquela educação, não sejamos doutores, mestres ou até formados, mas nós temos que fazer a participação. Nós temos que buscar informações para que nós verifiquemos lá em loco quais efetivamente são os vereadores que estão trabalhando, que têm políticas públicas pautadas no interesse público, naquilo que avança, e não só políticas públicas para que se ganhe voto, para que se ganhe a próxima eleição, certo? Nós precisamos que a população como um todo, e não só na hora do voto, não é só lá na urna que se começa uma eleição. É muito antes disso. Nós temos que fazer esse acompanhamento dos atuais, dos pretensos candidatos e, efetivamente, fiscalizar anteriormente às eleições, nos envolver, sabermos o que nós precisamos, quais são as políticas públicas necessárias à região do oeste do Paraná, o que nós podemos melhorar aqui na nossa região, porque a nossa região é diferente lá de uma região lá do Mato Grosso. Então, nós temos que buscar essas informações, não ficar só na frente da televisão, virar crítico de Twitter, Facebook, enfim, rede social, mas efetivamente arregaçar as mangas e ir, né? Vamos visitar a escola do nosso filho, vamos ver o que precisa lá na escola do nosso filho, o que eu posso ajudar para melhorar aquela escola, o que eu posso ajudar para melhorar a biblioteca. É assim que nós começamos a transformar a sociedade, né? Especialmente pelos pequenos aí. Eu vejo que esse engajamento, não só na hora do voto, mas se engajar na sociedade, no ambiente, no local que nós vivemos, na nossa vizinhança, certo? Eu sei que é difícil, os tempos são difíceis, mas nós temos que voltar a ter aquela visão mais macro do nosso local, nos importarmos mais para tentar transformar o nosso ambiente, se não para nós, para a nossa futura geração. E o voto realmente é importantíssimo. Lá na hora do voto, nós não podemos errar. Mas nós só não vamos errar lá na hora do voto se previamente nós começarmos a ter esses conhecimentos que nós precisamos na hora de votar. Isso é importante, é o voto de qualidade. Então, esse voto só se adquire com conhecimento, com participação nas políticas públicas e nas políticas partidárias também, para que lá no voto a gente possa escolher o melhor representante que nós temos. Perfeito, doutor. Eu acho que ficou excelente esclarecimento. Certamente, até a eleição do ano que vem, a gente volte a conversar, novos esclarecimentos. E eu gostaria de agradecer imensamente sua participação no seu Direito em Análise. Nós que agradecemos, ficamos à disposição. Desculpa se não conseguimos responder a contento aí alguma das perguntas, mas é sempre bom, né? Eu gosto muito desse ambiente de informação, de participação, dessa troca de ideias, e fico à disposição aí, quem um próximo debate, logo a gente começa aí a questão das pré-candidaturas, né? E com certeza poderemos trazer várias informações aí para todos os ouvintes. Certamente isso vai acontecer, sem dúvida. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. E para você que nos acompanhou em mais um Seu Direito em Análise, nós voltamos no próximo sábado. Até lá. Tchau.